A Pan News Campinas apresenta Em Dia com a Saúde, um programa que entrevista profissionais da saúde sobre assuntos de interesse geral. Em Dia com a Saúde. Apresentação, Alberto César. Meus amigos da Jovem Pan News Campinas, estamos de volta e agora vamos colocar todo mundo em dia com a saúde? Pois é, vamos sim. Vou conversar com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, diretor executivo do Instituto Penido Burnier. Gente, você sabia que a alimentação influi demais na miopia? Pois é, o Dr. Leôncio vai explicar por que isso acontece, quais os alimentos ricos em ômega 3 que reduzem o risco de miopia em crianças e quais as gorduras saturadas que também aumentam. Pois é, tudo isso você confere hoje no nosso Em Dia com a Saúde. Em Dia com a Saúde. Oferecimento: climatizadores Ecobrisa, Farmácia de Manipulação Fórmula e Companhia. Meus amigos, que prazer! De novo converso com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, diretor executivo do Instituto Penido Burnier. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Tudo em paz? Tudo em paz, Alberto. Um prazer falar com você novamente aí, para a gente falar um pouco da saúde ocular. Verdade. Doutor, tem cadeira cativa aqui no programa, né? Tá sempre conversando com a gente. É isso aí, o programa traz sempre pessoas importantes falando de assuntos interessantes. Doutor, o que é miopia? Miopia é a dificuldade de enxergar a distância e enxergar de uma maneira boa, proximal. Ou seja, o míope, ele tem o globo ocular, o diâmetro anteroposterior do globo ocular, maior do que o normal. Uma pergunta aqui de um leigo. Quem tem miopia tem uma tendência a ter um grau maior do que quem tem astigmatismo, hipermetropia, alguma coisa assim? Porque eu vejo as pessoas que, algumas crianças têm miopia, têm uma lente grossa. Tem a ver isso, não? Alberto, são graus, são vícios de refração distintos. Por exemplo, a miopia, como eu falei, é um olho que tem o seu diâmetro anteroposterior maior que o normal. A hipermetropia é o oposto, é menor. Então, é aquela lente mais grossa que é do hipermétrope. Ah, tá. Então, o hipermétrope tem a lente mais grossa que o da miopia. Quando você olha através do óculos e vê que a criança tem miopia, a lente diminui o tamanho do olho dele. Sei. Quando é hipermétrope, a lente aumenta o tamanho do globo ocular. E o astigmatismo, se você pegar o meridiano X e Y na córnea, você vai ver medidas distintas, ou seja, a córnea é um pouco maior na vertical do que na horizontal. Em vez de ser uma bola de basquete, que é toda redondinha, é aquela bola do futebol americano, que é meio ovalada. Ah, entendi. Isso nas devidas proporções. Entendi. Então, é essa diferença de um meridiano com o outro que causa o astigmatismo, é a curvatura da córnea. Tá. Eu já vi, por exemplo, eu tinha, não sei se tenho ainda, né, porque depois que eu operei a catarata e tal, eu tinha astigmatismo e hipermetropia. É possível alguém ter astigmatismo e miopia ao mesmo tempo, não? Sim, a miopia pode vir combinada ao astigmatismo, a hipermetropia pode vir combinada ao astigmatismo e podemos ter casos que você tenha só o astigmatismo. Tem o quê, doutor? Ter apenas o astigmatismo. Muito bem. E a miopia tem hereditariedade, não? Olha, o que nós temos visto, nós aprendemos muito com a miopia aí na época da pandemia, né? São épocas que nos obrigam a estudar mais. E o que acontece, o que nós vemos é o seguinte: sempre a miopia tem um fator genético hereditário. Mas a privação das crianças brincarem em ambiente externo, ou seja, ter contato com a luz solar, que são coisas que diminuíram na pandemia, e também o online que entrou na vida das crianças,
e na nossa também, na fase de crescimento, isso tem facultado o aumento da miopia. E um terceiro fator, a gente está agora estudando que pode também contribuir para a miopia, é a alimentação das crianças. Ah, tá. A alimentação então influencia. Então nós temos aí 3 fatores. O excesso de telas, a privação das crianças brincarem em ambiente externo e a alimentação. Entendi. E alimentação, quando a gente fala, aliás, é o tema exatamente da nossa entrevista, né? Mas quando a gente fala em alimentação, a gente está falando do quê? De alimentos processados, esses alimentos que vêm prontos, isso que traz complicações? Sim, nós temos os alimentos processados podem... O ideal é aquela alimentação de vó, balanceada, em legumes, em frutas, né? As verduras, principalmente as de cor verde mais escura, né? Agora, hoje nós sabemos que o ômega 3 também pode corroborar para o não aumento da miopia, entendeu? Sim. Que são as frutas secas, também os alimentos derivados do mar, aí, os peixes, crustáceos, tudo isso, que geralmente as crianças não têm tanta facilidade, pelo menos aqui no nosso Brasil, no nosso meio, né? Pois é. Agora, doutor, a miopia é uma das causas de deficiência visual na infância, talvez até a maior, não sei. Como que, por exemplo, a criança... porque a criança às vezes nem sabe, porque se ela nasceu e ela vê tudo da forma que ela está vendo, ela não sabe se ela está com problema ou não. Como é que os pais têm que detectar isso? Alberto, a criança não chega, não sabe chegar para o pai e para a mãe e falar, estou enxergando embaçado, não estou vendo. Eles aproximam-se mais da TV, trazem um livrinho, qualquer brinquedo mais próximo, né? Porque a miopia tem visão proximal e não tem visão à distância. A criança é muito racional. Então os pais têm que observar, principalmente os pais míopes. Entendi. A miopia, por exemplo, ela pode acometer uma pessoa na média idade, na terceira idade ou não? A miopia pode estar presente em todas as fases da vida, né? E hoje nós sabemos que as miopias até 5 graus, elas são moderadas, não são tão graves. A partir de 5 dioptrias, de 5 graus, é o que nós começamos a chamar de alta miopia. 10% das miopias são alta miopia. Então, nós precisamos... Hoje, a gente tem mecanismos de controle da miopia para não ultrapassar os 5, 6 graus. E nós, oftalmologistas, com os mecanismos que temos, cada dioptria que a gente evita que a criança aumente, a gente já sente uma vitória. Por quê? Porque as miopias acima de 5, 6 graus, elas têm comorbidades oculares. São pacientes que vão apresentar, têm maior chance de ter descolamento da retina, tem maior chance de, na terceira idade, ter degeneração macular, tem maior chance de ter um glaucoma pigmentar, sem contar as restrições que a própria miopia, no decorrer da vida, mostra. O óculos do míope limita a lateralidade, o campo visual e uma série de coisas. Então, hoje, nós temos uma luta de conscientizar os pais para a gente evitar a alta miopia. Porque a alta miopia tem um custo social alto. Muito grande, tá certo. Em Dia com a Saúde, estou conversando hoje com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, diretor executivo do Instituto Penito Burnier. Doutor, quando a gente vê uma criança usando o óculos para miopia, por exemplo, está só corrigindo o problema da visão à distância ou está tratando também? Com o passar do tempo, esse óculos vai diminuindo a graduação até ser extinguido. É isso? Olha, na miopia, geralmente não ocorre a diminuição. Na miopia, nós buscamos hoje o controle, a estagnação
ou um aumento pequeno anual com os tratamentos que a gente tem de controle de miopia. Na hipermetropia, que é o oposto da miopia, aí sim, muitas vezes você tem a diminuição, porque o globo ocular cresce e diminui o grau. Na miopia, o globo ocular cresce e aumenta-se o grau, porque já é um globo ocular maior do que o normal. Entendi. O doutor Leôncio Queiroz é precursor da técnica aí de cirurgia aqui no Brasil, né, que corrige a alta miopia. Isso desde 95, né, doutor? Nós começamos pelo tempo que eu me formei e tudo, já tem 40 anos, eu comecei primeiramente com a cirurgia da miopia. A cirurgia da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo, são com excimer laser, ou seja, é com laser. Mas as miopias maiores que 8 graus, 9 graus, muitas vezes não permite o laser. Por quê? O laser, ele afina a córnea. Então, quando eu vou fazer o exame pré-operatório, eu já tenho uma córnea fina. Não é retina fina, é córnea fina. Então, eu não posso diminuir mais a espessura daquela córnea, porque eu vou colocar o olho em risco, numa vulnerabilidade, porque eu opero jovens. Então, nós temos que fazer uso das lentes fásicas. E eu trabalho com as lentes fásicas desde 1995, né? Hoje nós temos, inclusive, graus mais baixos de miopia, onde nós temos problemas na curvatura, ou temos problemas também na espessura da córnea, que a gente mesmo, nesses casos mais baixos, nós usamos as lentes fásicas. O que é a lente fásica? A lente fásica é como se eu fosse implantar por dentro do olho uma lente de contato. Essa lente ela não retira o cristalino, ela vai entre o colorido e o colorido do olho e o cristalino. Sei. Ela fica lá dentro do olho e tem uma durabilidade, uma biocompatibilidade muito grande, pelo que a gente tem assistido nesses últimos 30 e poucos anos. E com o passar do tempo é trocada essa lente? Com o passar do tempo, eu já tive casos, porque eu comecei lá atrás, esses pacientes, pela própria idade, desenvolveram catarata. Daí eu retiro essa lente, retiro a catarata, operando o cristalino, e implanto aí sim aquela lente intraocular que o paciente portador de catarata precisa para correção. Quem opera a catarata? Quem é míope? E chegou no período, deu catarata, operou a catarata cura a miopia? Não é que a catarata cure a miopia. Ao nós operarmos a catarata desse paciente míope, ou desse paciente hipermétrope, ou até mesmo com astigmatismo, a lente, o pseudofácio, que vai substituir a função que antes o cristalino tinha, ele corrige a miopia, o astigmatismo, a hipermetropia, e hoje até mesmo a presbiopia, que é a vista cansada para perto. Então, as lentes intraoculares realmente trouxeram um avanço muito grande na cirurgia de catarata, na qualidade da visão para quem já operou catarata. Entendi. Doutor, é mais comum as crianças terem miopia do que astigmatismo? Olha, o astigmatismo é sempre um alerta que a gente fica um pouco preocupado, porque crianças alérgicas tendem a coçar os olhos, e ao coçarem os olhos, elas podem desenvolver ceratocone, que é um problema muito sério de dilatação, de aumento da miopia, do astigmatismo nas crianças e nos jovens adolescentes. Portanto, sempre eu digo que o olho não foi feito para ser coçado. Se for coçar os olhos, que coce com os cotovelos, mas nunca coçar com as mãos e imprimir aquela força que muitas vezes colocam nos olhos. Eu me lembro de uma entrevista que nós fizemos na televisão, doutor. E aí eu falei, mas doutor, uma coçadinha só isso aí. O doutor falou assim, mas então você multiplica isso por 365 dias por ano, se você coçar 2 vezes, dá quase 800 vezes, né? Então realmente traz inúmeras complicações, a gente sabe disso. Em Dia com a Saúde, estou conversando hoje com o doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, diretor executivo do Instituto Penido Burnier.
Doutor Leôncio, o doutor esteve aí, digamos assim, internado, né? Internado, é uma imersão, mas a gente brinca, internado aí, em Mendoza, da Argentina. Além de bons vinhos, doutor, o que foi de proveito aí esse encontro com o doutor Roberto Zaldívar, um dos mais conceituados no segmento da oftalmologia? Olha, foi muito gratificante, porque nós lá atrás conhecemos o Dr. Zaldívar lá nos idos de 90 e poucos, e ele já falava das lentes fásicas de Collamer, que são a ICL, e desde 94, mais ou menos, 95, nós começamos a implantar essas lentes para correção da alta miopia. E hoje, nós, depois de todas essas décadas, vimos a gratificação, como é gratificante para um automíope enxergar e ter a sua visão totalmente restaurada, e a qualidade de visão e o que ele pode fazer nesse mundo de hoje, que tantas atividades, um automíope por causa da lente de contato, por causa do óculos, lhe é privado. Então nós reencontramos lá o Zaldívar e outros colegas que iniciaram essa técnica, e vimos a expansão dessas lentes hoje até para miopias menores, quando você tem problemas de curvatura e problemas de espessura da córnea, onde o laser não poderia ser aplicado. Alguns casos de hipermetropia também implantamos essas lentes, e também no ceratocone, quando você tem uma estabilização do grau, muitas vezes você pode fazer uso dessas lentes, que você tem melhora da qualidade de vida e qualidade de visão desses pacientes, porque queira, quer não, um paciente usar uma lente de contato por 6, 10 horas, 12 horas ao dia, e o dia que ele não consegue utilizá-la, ele fica meio perdido, né? Então, a restauração da visão com as lentes fásicas é um novo advento aí na oftalmologia, e nós temos no dia a dia visto o aumento dos casos e aumento da técnica, que tem melhorado muito para a realização desta cirurgia. Muito bem. Houve um tempo, doutor Queiroz, que nós vimos assim praticamente uma febre de lente de contato. Mas eu percebo que hoje, eu acho que o óculos já faz parte do composê das pessoas. Eu acho que, de repente, aí o layout da pessoa, não sei, acho que o óculos hoje está mais alta que as lentes, ou estou enganado? Olha, nos dias de hoje, as pessoas querem muito comodidade. E, sem dúvida, a utilização da lente de contato traz riscos, né, de infecção, e é um ritual que a pessoa tem que ter ali na asepsia, no seu dia a dia, de coloca a lente, tira a lente. Mas, sem dúvida, existem graus que não tem como a pessoa utilizar óculos e vai precisar da lente. Mas eu vejo, nos casos que eu opero de alta miopia, miopias de 12, 15, 17, até 23 graus, a pessoa, se ela tiver um óculos fininho, às vezes que é preciso para uma pequena correção de 1, 2 graus de astigmatismo ou da visão proximal, ele não queixa, porque o óculos, muitas vezes, ele se tornou um acessório do vestir, do design. Isso. Né? Exatamente. Agora, doutor Leôncio, quando a pessoa, fazer uma pergunta aqui sobre catarata, quando a pessoa opera a catarata, e ainda assim, por exemplo, meu caso, eu ainda assim, para leitura, para perto, eu ainda preciso colocar o óculos, mas eu poderia, após a cirurgia de catarata, fazer uma cirurgia de refração, não sei se é esse o nome, para poder ficar livre do óculos, não? Olha, varia muito a cada caso. Nós temos que hoje, no paciente portador de catarata, fazer um estudo muito pormenorizado, muito detalhado da córnea, fazer uma tomografia da córnea, para saber como que vamos corrigir. E hoje nós temos lentes de foco estendido, que lhe dão uma acuidade visual de longe e de meia distância. Mas na visão proximal,
você vai para ler uma bula de remédio, uma bíblia com uma letra muito pequena, vai precisar de um óculos. Essa é uma lente que tem levado até mesmo os oftalmologistas, quando operam a sua catarata, tem feito a opção por essas lentes de foco estendido. Outra coisa, no último congresso que teve recentemente na Dinamarca, discutiu-se muito as tecnologias das lentes intraoculares, que estão vivendo um estado da arte. E hoje nós temos lentes que a gente consegue colocar no olho do paciente mais luz, ou seja, ela não tira tanto a sua visão de contraste. Isso tem facilitado muito também o resultado após a cirurgia de catarata. Então nós temos que estudar bem a córnea, fazer uma biometria óptica para saber qual que é o algoritmo, qual que é a lente com o grau que vai ser implantado, e também daí nós partimos para o modelo da lente. Para saber se é uma lente full range, se é uma lente de foco estendido, que são hoje as duas classificações que estão imperando no mercado, na nossa opção dos oftalmologistas. E nós temos conseguido, se não resolver todas as distâncias, nós resolvemos aí 70% de liberdade da visão dos pacientes sem óculos. Tem casos que a curvatura da córnea é muito alta, que tem alguma irregularidade na córnea, que realmente nós não conseguimos atender. Mas, a oftalmologia, a medicina evolui muito, e eu acho que em breve nós teremos novas gerações de lentes que também vão corrigir. Mas hoje esses casos que a gente não consegue atender ainda é muito pequeno em relação ao que era anteriormente. O olho é tão importante que tem um médico exclusivo para ele, né, doutor? Bom, e em todas as idades, eu diria que desde a criança até a terceira idade, a visão é sempre importante, porque 85% do nosso relacionamento com o meio ambiente é dado pela visão. E a independência visual é algo muito importante para a nossa qualidade de vida. Verdade. Cirurgia de catarata é uma vez só também, né? Sim. Tem depois que você faz a cirurgia de catarata, depois de uns 3, 4 anos, muitas vezes algumas células crescem na cápsula que apoia, onde está apoiada a lente intraocular. Então, isso é que nós chamamos de catarata secundária. E o pessoal fala que precisa fazer limpeza da lente. Não é uma limpeza, porque o olho não tem buraquinho para entrar sujeira. Então, são essas células que crescem, e nós daí com o laser, o YAG laser, nós fazemos uma capsulotomia da cápsula posterior. Em questão de 20 segundos, a visão é restaurada. Muito bem, Dr. Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, diretor executivo do Instituto Penido Burnier. Mais uma vez, muito obrigado e boa sorte, viu, doutor? Eu que agradeço, Alberto, é sempre um prazer falar com você e todos os seus ouvintes aí, que são devotos de anos, e justamente porque você sempre traz as inovações e a melhora do lifestyle para todos. Muito obrigado. Gente, falei com o Dr. Leôncio Queiroz Neto, agradeço a ele, e assim a gente finaliza o nosso programa de hoje. Eu lembro você que todo sábado ao 12:30 você acompanha edições inéditas do nosso programa na Jovem Pan News Campinas. Apaixone-se pelo processo de se tornar a sua melhor versão. Menos autocobrança e muito mais autocuidado. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Saúde para todos nós. Tchau, pessoal. A Pan News Campinas apresentou Em Dia com a Saúde, com Alberto César. Oferecimento: climatizadores Ecobrisa, Farmácia de Manipulação, Fórmula e Companhia.